Olá, gente querida! Esse é um período muito especial para a igreja, para nós que somos de Cristo, nosso Salvador. É o período da Quaresma, período da Semana Santa e que se encerra com a Páscoa, a grande festa da ressurreição de Jesus do mundo dos mortos, ele que morreu e ressuscitou para nos salvar. E é por isso que hoje, no programa Entre Elas e Deus, nós vamos falar sobre todo esse período especial, que é um período também cheio de mitos. Então, nós vamos começar esse programa com um vídeo que foi produzido pela Concórdia Publishing House, editora dos Estados Unidos, editora luterana, e que foi traduzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil e explica um pouco sobre esse período da Quaresma. Repentance. It's a deep sorrow, regret for terrible sin, the guilt suffered from it, and the shameful stain marking mankind forever. Ash Wednesday begins the Lenten season, as the pastor uses ashes to make the sign of a cross on each believer's forehead. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Without a Savior, sin marks us. We can't wash it away or erase what nailed our Savior to Calvary's tree, but we are new through Christ on the cross. Isaiah writes, He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. Lent is a 40-day season of repentance, a time for God's church to examine our hearts before celebrating Jesus' resurrection. Just as rain fell on Noah, as the children of Israel wandered, and as Jesus fasted and was tempted in the desert, so during the 40 days of Lent, God's people contemplate the cross, fixing their eyes on a Savior who bore the sin of the world. With it, the Lenten season brings solemn midweek services. Alleluia, meaning praise the Lord, is omitted from the liturgy until Easter. Some choose to fast or give something up to more clearly focus on our Savior through prayer and study. Deep violet drapes the Lenten altar, the color of royalty and repentance, as we turn from sin toward the mercy of Christ our King. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Então, meninas, realmente vários símbolos, várias formas da gente se preparar para esse período da Páscoa. O vídeo trouxe alguns que até são costumes que nem são aqui do Brasil, muito, né? Aquele de fazer o sinal da cruz com as cinzas na testa, isso eles fazem mais nos Estados Unidos, mas não aqui. Ainda não fazem muito aqui no Brasil, mas já estive, né, num momento que eles fizeram com as cinzas. É mesmo aqui? Sinal da cruz, aqui no Brasil também, num culto que eu participei. São simbologias, não é palavra de Deus essas coisas todas, mas conta e de uma forma assim, mostra pra gente, demonstra mais no concreto que realmente aconteceu. Um momento de grande sofrimento de Jesus ao dar a sua vida por todos nós na cruz. E essa cruz de cinzas também representa que foi por mim. Não que eu pense que foi pelos outros ou por outro motivo, mas aquele sofrimento todo foi por mim. Mas também nós temos muitas coisas que nos remetem a pensar de onde apareceram alguns costumes que nós temos e vivenciamos, muitos de nós, Sim. né? Esses costumes que nós aprendemos desde pequenos sobre como nós devemos viver e passar esses 40 dias antes da Páscoa. E 40 dias a gente sempre chama atenção também, são 40 dias sem contar os domingos. Aí fecha exatamente nesse período que nós estamos vivendo.
E aí eu lembro de uma coisa assim, estranha mesmo. Hoje em dia não se dá muita importância para isso. Eu, pelo menos, não vejo mais muito. Você que tem filho pequeno, acho que não ensina mais também para o seu filho, durante esses 40 dias, a gente tem que falar baixo, não pode assobiar, não pode escutar rádio, nem música muito alta. Nem isso brincar. tudo. Nem brincar. Exatamente. Durante os 40 dias. Também tinha, né, na quaresma, que a gente precisava ficar assim em profunda reflexão. Esse vídeo que nós acabamos de ver, ele nos leva a refletir, a pensar em tudo aquilo que Jesus fez por nós e mostra realmente assim, a ênfase está no sacrifício de Jesus por nós. Mas é o sacrifício dele, né? Exatamente. E quando a gente coloca muitos costumes, muitas coisas, que por um lado é um pouco de respeito também que se tem para com esse período, por outro lado também a gente costuma colocar muito a ênfase, como disse um pastor amigo nosso, no ser humano, na pessoa mesmo, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu neste período preciso disso. Na verdade, Jesus já fez tudo por nós. É o meu sacrifício, né? Exatamente. Não foi meu, né? Pois é, como era a sua quaresma na época de criança? Eu lembro assim de infância, não que eu tivesse que fazer isso, mas lembro da minha avó não mudava o tom de voz dela, ela falava, nunca foi uma pessoa de falar muito alto, mas ela falava baixo, às vezes ela cochichava no ouvido da gente, para essa coisa mesmo do luto. A impressão que dava é que era esse sentimento assim, um luto, uma coisa sofrida que você tinha que sentir aquela dor na tua carne, né? Então, ela não falava alto, ela não comia carne, ela orava muito, e isso a gente deve continuar fazendo, acho que isso é uma coisa todo dia, né? Salutar para nós, né, hoje em dia, mas essa coisa para ela era um sofrimento, você tinha que se privar de várias coisas como um sacrifício. Olha só. Eu lembro na minha cidade que, claro, a quaresma começa depois do carnaval, né? Na verdade, o carnaval, a data do carnaval, ela é definida a partir da Páscoa, e aí, então, a quaresma e o carnaval. Mas a quarta-feira de cinzas, que é justamente, né, cinzas, que a gente faz essa simbologia da testa, era quase da água para o vinho, assim, e ainda é em vários lugares, se bem que tem lugares que ainda fazem o carnaval, né, depois. Mas tinha muito isso na minha cidade, carnaval, fazia festa, bailes e tudo, e depois ficava todo aquele período de paz. De santos, né? A pessoa se transformava, né? E o que é complicado por um lado, como a Tânia falou, acho que é importante, a gente precisa, o vídeo lembra disso, é um período sim, da gente se preparar, de relembrar e valorizar todo esse sacrifício feito por Jesus para nos salvar. Esse amor do tamanho do mundo de Deus ao enviar o seu Filho para morrer por nós e para ressuscitar nos dando vida eterna. Mas que realmente as pessoas não conseguem fazer isso. Tanto que a gente vê que tem crianças que nem sabem o que significa. Tem adultos que não sabem o que é quaresma porque é algo que destoa. Durante todo outro período da vida age de um jeito e durante a quaresma é o santinho. Né? Eu acho que é aquela coisa que vem de costume, né? Quaresma, o que é quaresma? É não comer carne, comer peixe, é não poder sair para festa, ficar em casa, é penitência, mas não lembra do motivo de tudo isso, né? A causa, né? A causa, né? Exatamente. E vocês falaram essa coisa do sofrimento. Você pensa assim, o quão dolorido foi isso? Jesus disse, né? Para Deus, na hora que ele estava lá na cruz, afasta de mim esse cálice. Era uma dor muito forte que ele sentiu. E eu acho assim que Jesus sabia o que ele ia passar. Ele podia ter dito, não quero, né? Mas não, ele foi em frente, ele seguiu e foi até o final com a promessa de Deus, né? Não desistiu, Não né? desistiu. Exatamente. Agora, chama atenção, assim, né, Aline? Porque a gente que trabalha com crianças ainda, como as crianças hoje também não têm informação mais nenhuma sobre isso. Perguntei na sala de aula e a resposta quase unânime foi coelhinho, chocolate, ovos. Aí em cima disso tu não quer também assim dizer, não, tá tudo errado, não é isso. Então tu explica um pouquinho, mas por que o coelhinho? Daí eles também, um pouquinho eles sabem, por causa da vida e tal, o ovo também. Mas eu disse assim, tá, mas o que de mais importante aconteceu? Por que nós festejamos a Páscoa?
Aí lá pela Santa saiu muito espremido, assim, uma resposta como, é o nascimento de Jesus. Então, a gente precisa falar mais, sim, sobre isso. Precisamos falar para as crianças desde pequenas, para que elas não deem tanta importância em receber presentes, em ganhar ovos. E se tu vai agora nos mercados, é tudo cheio. Eu gosto muito de chocolate, amo chocolate. Mas a Páscoa acabou se tornando assim só mesmo esse consumismo. E como tu falaste antes, se também era um período um pouquinho de respeito que a gente tinha na Quaresma, hoje nós temos carnaval também nessa época de Quaresma, sim. Até o nosso carnaval aqui em Porto Alegre também fica nessa época, fica depois do período mesmo de carnaval. Fora de época. Exatamente. Porque eu acho que assim, a gente acaba lembrando. Claro, a gente está nesse período de Quaresma, mas eu acho que isso a gente tem que lembrar para os nossos filhos e em escola e tudo mais, não somente nesse período, porque eles têm que aprender isso continuamente, né? Porque senão você acaba, a gente conversando um pouco sobre isso antes, né? Eles vão para a escola uma vez por semana para ter aula de ensino religioso, e quando tem, porque não é em todos os colégios que tem aula de ensino religioso. As crianças que frequentam as igrejas vão para a igreja uma vez por semana. Da onde mais elas têm essas informações? Tem que ser dos pais, tem que ser da família, tem que ser em casa. Não tem como você ter essa base, essa estrutura. E às vezes eu fico me perguntando também assim, óbvio, eu sou cristã, para mim isso já nasceu comigo, mas como pode alguém não acreditar nisso, né? Não acreditar nesse real sofrimento de Jesus por pagar os nossos pecados, para deixar a gente livre, para a gente conseguir chegar à vida eterna. E comprovado na história, não é nada como se fosse, não é nem um livro, fábula, que não tem comprovação, né? Se vai na Terra Santa, sabe que Jesus esteve lá, que morreu, que foi, né, naquele lugar. Então, as histórias contadas na Bíblia, elas estão relatadas presencialmente no local, né? Então, é isso mesmo, como não acreditar? E falando em crianças, eu lembro da minha época de infância, eu sempre gostei muito das histórias da Bíblia e essa fase, essa época da Páscoa sempre foi muito natural. Claro, a gente sofria junto, né? Pensava na questão da morte. E esse é um detalhe que eu acho que hoje em dia os pais relutam em falar, e infelizmente, porque as pessoas têm medo de falar da morte. Né? O nascimento de Jesus é muito mais bonito, a gente se prepara, quando nasce alguém é maravilhoso, todo mundo fica em festa, mas quando morre alguém, na nossa cultura, né, brasileira, a gente lamenta. Claro que nós cristãos temos essa certeza e alegria da vida eterna, então a morte para nós não tem aquele peso que para quem não acredita em Jesus, acho que tenha. E por isso eu acho que as pessoas não falam tanto na Páscoa, porque para chegar na ressurreição, na alegria da vida, Jesus passa pelo sofrimento e pela morte. Teve que ter acontecido isso. É, mas isso é um problema, as pessoas privarem as crianças de saber disso, que é a realidade. Nós precisamos preparar, né, as crianças para um momento de dor, de luto, e que vem depois com a alegria. E faz parte do nosso crescimento como ser humano. A gente vai passar por esse período da morte em algum momento da vida. Isso. Né? Então, eu acho que é até didático para as nossas crianças. Fica aqui a sugestão, a dica. Se você é tio, tia, avó, avô, mãe, pai, fale dessa história que é tão bonita, tão cheia de sentimento, de dor, sim, de sacrifício, mas é maravilhosa. É uma das principais histórias do mundo, né? A salvação do ser humano através desse ato gigantesco de amor. Então, eu procuro sempre falar com o Rafael em casa, os livrinhos infantis já trazem, claro que de uma forma bem branda, ele tem apenas 2 anos e pouco, mas é importante a gente tornar isso natural, porque o morrer faz parte da vida. Exato. E a gente precisa falar disso também, não só deixar falar de coelhinho. Claro que não tem problema também ilustrar um pouco disso, né? Mas até não tem que se tornar sentido. lúdica a história, né? E realmente a Páscoa é vida. E se você trabalha com a criança, todos aqueles símbolos da Páscoa, que são tão bonitos mesmo, como o coelho, como o ovo, como vários outros símbolos que nós temos, mas mostrando para ele a relação que tem com a data, com o acontecimento, isso se torna uma coisa muito bonita e leve para eles também. E assim, para os pais chamar sempre atenção, porque não adianta a gente dar toda a ênfase no Natal, no nascimento, porque é uma
coisa muito bonita que acontece, mas se Jesus não tivesse dado a sua vida, morrido na cruz e ressuscitado, não teria nenhum sentido ele ter vindo ao mundo. Ele veio ao mundo para cumprir e fazer tudo isso, cumprir as profecias que estão lá na Bíblia, que a gente confere, como a Aline falou, aquilo aconteceu, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Que bom que nós cristãos cremos nisso, queremos que você que está aí também nos ouvindo e nos assistindo, também possa realmente abrir seu coração, crer nesta verdade e, se você tiver interesse também, fazer contato conosco para que a gente possa conversar melhor também com vocês. Isso mesmo, lembrando que o contato com o programa Entre Elas e Deus é através do e-mail ielb@ielb.org.br. E é muito bacana ter a participação de vocês, também pode ser através dos comentários no YouTube. Nosso programa vai ao ar sempre na Ubra TV e também no YouTube, Entre Elas e Deus. E essa época da Quaresma, da Semana Santa, da Páscoa é muito bonita, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas também nós queremos apresentar um outro vídeo que foi produzido pela Concórdia Publishing House, traduzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que fala desse período todo da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa, a grande festa com a vitória de Cristo sobre a morte. A Semana Santa conta a história de Jesus, a história de nosso Salvador e o plano de Deus para nós. No domingo de Ramos, multidões aclamam o rei terreno. Ramos adornam os gritos de Hosana. A cor do altar é roxo, a cor dos reis. Quinta-feira Santa. Um dos maiores mistérios da fé começou nela. A ceia do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória minha. A seguir, depois de cear, pegou também o cálice, e tendo dado graças, entregou-lhes, dizendo: Bebam dele todos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, derramado em favor de vocês, para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes que beberem dele, em memória de mim. Na Quinta-feira Santa, o altar é deixado vazio, assim como Jesus esvaziou-se por nós. Sexta-feira Santa. Os planos de Deus brilham mesmo nos momentos mais obscuros. A cruz recebe um lenço preto, trevas cobrem a terra, nossos pecados estão sobre o nosso Salvador. Está consumado, ele gritou. O dia termina em silêncio. Domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa amanhece radiante, com cantos de júbilo e louvor. Aleluia! Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou de fato. Aleluia! Nós celebramos a nova vida que temos em Cristo. E com essa alegria e a certeza de que Cristo vive hoje, vive eternamente e vive por nós, pela nossa salvação, é que nós queremos nos despedir de vocês, né, meninas? Desejando uma feliz Páscoa. Sim, uma abençoada Páscoa no verdadeiro sentido, uma Páscoa realmente com Jesus em nossos corações, em nossas vidas. E que este período a gente já está alegre porque nós sabemos que Jesus não ficou morto, nós sabemos. Naquele tempo os discípulos, Maria e todos mais, estavam tristes porque realmente ainda Jesus estava morto. Mas a gente sabe que no terceiro dia Jesus ressurgiu. Essa é a alegria da Páscoa. Esse amor de Jesus por nós na nossa vida que nos impulsiona, que faz também com que a gente possa falar para as demais pessoas e ao abraçar os nossos familiares, os nossos amigos, a gente possa desejar uma Páscoa muito abençoada com Jesus para todos. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Isso aí. Se for com doce ou sem doce, tá tudo certo. O principal é ter Jesus na sua vida. Tchau, tchau. Feliz Páscoa.